Fala, rapaziada, Judefute na área. E aí, hein? Preparados para a batalha de logo mais diante do Red Bull, um jogo importante do esporte que pode dar uma trégua aí nas derrotas e nos erros de arbitragem que o esporte vem enfrentando. E aí a gente vai acompanhar a repercussão que ainda tá tendo. Não tem como. Tricolor, alvirrubro, torcedor do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, vai falar que é chororô, do Vitória. Chororô? Então André Rizek é rubro-negro agora, torcedor do esporte. Porque ele passou o dia todo sendo repercutido porque foi defender o esporte. Aí você entra no Twitter e tá essa belezinha aqui, ó. Você entra no Twitter, aí tá isso aqui, ó. Simplesmente dos resultados que acarretaram o esporte, né, a perder pontos importantes com o erro da arbitragem. O jornal Olé falando aqui, ó, sem clubismo, impossível não dar razão ao esporte. São muitos erros e são erros graves que decidiram partidas. O esporte só não perdeu para o São Paulo porque o Caleri errou o pênalti. A arbitragem brasileira é muito ruim, não tem como. Mas só para o esporte? E é chororô do Olé? O Olé é uma página do esporte agora? Entendeu? É difícil falar de futebol com quem não entende futebol. E aí fica dizendo, quem não entende, geralmente vai falar que é chororô. Vamos falar também do jogo, né? Lógico, que é o mais importante aqui. Águas passadas não movem moinhos. O esporte vai jogar contra o Red Bull, jogo importantíssimo, em que o esporte precisa da vitória para se desafogar um pouco mais lá de baixo da tabela. E aí, vamos ver os desfalques e novidades que o esporte pode ter nesse jogo. E aí esse vídeo já vai funcionar como um pré-jogo. Fica aí, depois da vinheta a gente volta. Fala, meus amigos, Jandefute na área, tamo junto, hein? E aí, aquele recado que eu vou... Meu irmão, tem um recado aqui passando no rodapé, mas o recado maior é esse aqui, ó. Deixa o like aí, deixa o like, se inscreve quem não é inscrito, ativa a notificação para receber os vídeos em tempo real e verifica também se tu tá inscrito, hein? Porque às vezes a plataforma desinscreve que tu nem vê. Então... fica ligado aí e seja membro. Tem aqui o Pix, passando aqui embaixo no rodapé, Pix colaborativo, né? Como quando vocês querem apoiar o canal, tem aí, Pix colaborativo. Não tem erro, hein? É o meu mesmo. E aí também tem Seja Membro, né? Tem alguns membros aí, eu queria mandar um abraço aí para os meus membros aqui do canal. Eu queria mandar aí um abraço pro grupo de membros aqui do meu canal. Thaís, né? Thaís Filgueira, tem o Alexandre Francisco e também meu parceiro Rafael Nascimento. Boa recuperação para você. Sei como você tá aí nos Estados Unidos, cara. Tamo junto e conte comigo pro que precisar e uma boa recuperação para você aí nos States. Mas vamos lá. Vocês lembram do Paulo César Zanovelli? É o árbitro do jogo. E esse árbitro também já gerou polêmica. Ele já apitou o jogo do esporte. Esse ano, contra o Retrô, a finalíssima, na Ilha do Retiro, que o esporte perde o jogo. E não é essa polêmica que eu quero falar do Paulo César Zanovelli. Vou mostrar aqui para vocês em tela agora, para vocês. Tô lembrando, né, o sorteio da camisa, né? Vocês podem concorrer a uma camisa oficial 2025 aqui no canal Jodefute, né? Vou deixar o link na descrição para vocês entrarem no link lá do Instagram para o sorteio que acontece no dia 3 de maio. Então, fique esperto. Não tem Jandel não tem um Instagram. Faz um Instagram e participa do sorteio. É muito simples. Então, fique esperto. Uma camisa oficial 2025, versão a nova, hein? A nova. Juntamente Jandefute com a Olinda Baterias. Fique esperto. E aí segue as regras lá. Mas eu queria falar aqui para vocês sobre o árbitro da partida. O Paulo César Zanovelli. O árbitro de Sport Red Bull Bragantino. Vamos lá mostrar aqui essa bronquinha que ano passado, no final do ano, o Paulo César Zanovelli, ele foi julgado no STJD e por justamente erro de arbitragem. Nossa, meu amigo, para se salvar algum árbitro do Campeonato Brasileiro, vai ser preciso fazer uma, vamos dizer, vistoria minuciosa, que é para poder saber quem é que vai ficar ileso. Que é difícil, hein? Tá aqui, ó. Pleno do STJD amplia a pena do árbitro que errou em lance de Fluminense e São Paulo. Paulo César Zanovelli deixa de marcar toque de mão.
Olha o que nos aguarda no jogo de logo mais. Paulo César Zanovelli deixa de marcar toque de mão em gol do Clube Carioca. Paulistas tentam anular a partida, mas pedido foi negado. Meus amigos, posso falar mais alguma coisa? Eu sei que a gente fala do Nordeste. Eu sei que o Sport fez esse vídeo, né, que eu postei mais cedo, que foi repercussão nacional. Daqui a pouco a gente vai falar do Rizek. André Rizek falou muito bem sobre a questão do Sport. E do desfalques também, do jogo, né? Do jogo de logo mais. E aí, o árbitro errou contra o São Paulo. Imagina contra o Sport. A corda arrebenta para o lado mais fraco. Mas eles erram para todos os lados. Meu irmão, erraram contra o Grêmio. O Grêmio tri da Libertadores. Os caras não deram um pênalti escandaloso do Gerson. O que eu acho interessante é que o Ramon Abate-Abel vai para o Super Mundial. É que o Wilton Pereira Sampaio, que errou contra o Sport no jogo do Vasco, vai para o Mundial, para o Super Mundial. Isso é a premiação que a CBF, ou a comissão de arbitragem, dá para eles. Pelo amor de Deus, os caras erram brincando e ainda são gratificados. Isso é um absurdo. E aí, o Paulo César Zanovelli, ele teve uma pena aumentada. Isso aí foi no final do ano passado, foi recente. Isso aí faz 6 meses que ele sofreu essa punição. E aí, ó, ele aqui, olhando o lance, para saber se ia ser punido. Vamos mostrar aqui, vamos ver aqui. O lance. Vamos ver. Vamos ver agora o que ele deixou de marcar. E o jogo seguiu. Ó, o jogo seguiu e ele não marcou a infração. Ele não marcou o toque de mão. Os jogadores do São Paulo tudo indo pra cima dele, ó. Ó. Do lance foi chamado e ele deixou de dar o toque de mão do jogador. Cara, é um absurdo. Eu me lembro que eu tava assistindo esse jogo no dia. Eu me lembrei agora com esse passe do Ganso. Cara, é inacreditável. É isso que vai esperar a gente. Ó lá, ó lá. O VAR mandou chamar ele, justamente por isso. Ó. Ele mandou seguir, entendem, gente? Ele mandou seguir. O cara tocou com a mão na bola. Era pra ser invalidado. Olha a arbitragem que vai apitar Sport. E Red Bull Bragantino. É essa a arbitragem. Então é complicado, gente. É complicado. Mas enfim, né? Vamos agora mostrar aqui também para vocês dos desfalques. A gente vai chegar no Rizek, tá? A questão dos desfalques. E aí, meus amigos, eu avisei ontem, já vinha falando que o Pablo não ia pro jogo, né? E ia ser desfalque. A minha fonte falou para mim, ó, a lesão do Pablo pode antecipar a vinda do Paciência. Ele já tá previsto para voltar contra o Corinthians. E aí fica difícil o time do Sport com o Pepa ser cobrado tão incisivamente com o Pepa. Cara, o cara não tem peças para poder trocar o pneu do carro. Ele não tá com o step. E aí ele tem que meter ali um step fake ali para poder fazer as coisas acontecer. Arthur Souza não vai poder jogar. Pablo tá machucado. Paciência machucado. Meu amigo. Então é jogo para apoiar, velho. É jogo para apoiar. Não tem, infelizmente, o técnico. E o técnico fez muito rodízio, tá? E outra, não venham falar que ele. Eu vi esse absurdo no Twitter também. Do jeito que eu vi coisas interessantes, eu vejo coisas burras. Porque, pelo amor de Deus, o cara dizer que a gente foi eliminado da Copa do Brasil por causa de rodízio. Não. O Rivera e o Sérgio, que é a dupla de volantes, entre aspas, iniciais ali do início do ano, que tava dando certo. Eles não podiam jogar há muito tempo. Eles tinham acabado de chegar, fazia uma semana. Naquele jogo da Copa do Brasil, fazia uma semana que chegaram o Sérgio e o Rivera. Então, assim, não dava tempo de entrosar, não dava tempo de fazer nada. Eles ainda chegaram a jogar um jogo no meio desse percurso de uma semana. E mesmo assim, o time não estava ainda
agrupado, não tinha o time completo ainda, tava chegando contratações. Não foi por causa de rodízio. Foi porque simplesmente o time montado hoje, que está hoje montado, naquele momento ele não estava montado ainda. E não é por causa de rodízio, é porque os caras não tinham chegado, ou mal tinha chegado. Então, assim, é complicado, pô. A turma não tem memória mesmo, não, né? E tá aqui a escalação falando aí, ó. Pablo aumenta a lista de ausência contra o Bragantino. Veja a provável escalação. Então, assim, é complicado. E aí a gente vai entrar aqui na matéria, né? Vamos lá. Leão não terá centroavantes e laterais esquerdos. Até nisso, laterais esquerdos. A gente não tem laterais esquerdos. A gente não tem centroavantes. Aí a turma quer cobrar o Pepa. Pô, eu sei que ele tem que desenrolar, eu sei que ele tem que fazer... Entende? E nem se compara a outro técnico, entre aspas. Não se compara, porque pelo menos o Pepa, ele aderiu a um esquema tático. Já, por exemplo, outros técnicos nem aderiram. Eles faltavam peças, mas nem aderiram um sistema de jogo. Pelo menos o Pepa já tem. Inclusive o Carille, o Abel fala, né, da forma que do esquema 4-3-3, né? Então, muito simples de entender. Vamos ler a matéria aqui. O atacante Pablo não estará disponível no Sport para o confronto desta quarta-feira na Ilha do Retiro, contra o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada da Série A. O centroavante estirou o músculo do adutor da coxa esquerda e está no departamento médico. Para quem não lembra, o Pablo, ele quando chegou no Sport, antes de chegar, ele tinha se machucado no Atlético Paranaense. Então, assim, o Pablo, ele já tem um histórico. Né? Assim, o time rubro-negro não contará com nenhum homem de área de ofício, uma vez que o português Gonçalo Paciência, entre outra opção, para o setor, trabalha com transição física. Ele não jogará 4 partidas. Arthur Souza está vetado por questões contratuais. E aí, qual é a solução, Jander, que tu daria? Eu ainda não olhei a escalação. Eu ainda não olhei a provável escalação do GE aqui, que a gente vai olhar junto, né? No segundo bloco, quando a gente voltar dos comerciais, dos patrocinadores aqui. Mas vamos lá. O Lobato pode ser uma boa? Pode, mas eu não botaria o Lênin Lobato de centroavante. Sabe quem eu botaria? Eu botaria o garoto, que veio do Botafogo, o Carlos Alberto. Eu jogaria o Carlos Alberto e deixaria o Lobato flutuando, né? Na ponta, que é onde ele sabe jogar melhor. Então eu poderia jogar aí com o Carlos Alberto de falso 9 e poderia jogar com o Lobato numa ponta, a Barleta em outra ponta, e aí o Sport fazia um time semi-rápido no ataque, não perderia tanto essa questão de velocidade. Então, é uma ideia que eu faço, mas eu ainda não vi a escalação, tá? Vamos ver se ele vai adotar isso aí. O zagueiro Lucas Cunha, por sinal, vive a mesma situação do Arthur Souza, que é a questão contratual. Ambos chegam na Ilha do Retiro por empréstimo do Massa Bruta. Aí vamos lá. A lista de desfalques do Sport, portanto, aumenta. Os 2 laterais esquerdos, Dalberto e Cariús, seguem também transição em recuperação física por lesão na panturrilha e coxa, respectivamente, situação idêntica à do zagueiro Antônio Carlos. Antônio Carlos se machucou também na coxa esquerda. O lateral direito, Matheus Alexandre, pode ser improvisado como um time titular. Aí é mais um motivo para apoiar o Matheus. Eu acho que a questão do Matheus Alexandre, né? Eu acho que a questão do Matheus Alexandre também é a questão da pressão, que ele não assimilou tanto, né? Sentiu um pouco a pressão. Então, eu acredito também que isso também tem incentivado a ele cair um pouco de produção em comparação com ele que ele jogava ali no Cuiabá. Tem falando também aqui embaixo sobre o Thierry, né? Thierry deixou o DM, já tá na transição, vocês já sabem. Em contrapartida, a quantidade de desfalques do Leão, pelo menos ganhou dois alentos no meio de semana. Carlos Alberto, recuperado da virose, e o Zé Lucas. Zé Lucas voltou com moral, gente. Zé Lucas voltou com moral. E aí, vocês tirariam do Queiroz e botariam o Zé Lucas? Eu sei que o Duqueiroz, ele tá assentado no esquema, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tiraria o Duqueiroz. Ele não tá jogando um fino do futebol. Eu acho que a importância do Duqueiroz na questão do time do Pepa é mais pela questão de peça e vamos dizer, característica, né? A característica do Duqueiroz é de marcação e saída de jogo. O Zé também. Então, acho que o Zé, por ter moral, por estar chegando na questão física, tá jogando, estava jogando na seleção e tal. Então, acho que deve ter essa oportunidade. Mas vamos lá, vamos olhar o time que treinou.
Kaique França Hereda, João Silva Chico, Matheus Alexandre, e aí o Nasson provavelmente não jogue, quem vai jogar é o Matheus Alexandre, né? Christian Rivera, Duqueiroz, e aí o Zé não entrou, né? Sérgio Oliveira e Lucas Lima, Barleta, Carlos Alberto e Leni Lobato, ou Leni Lobato, né? É praticamente o time que eu falei para vocês, né? É praticamente o time que eu falei com vocês. Com a exceção aí que o Lobato é uma, vamos dizer, uma oportunidade de botar ou o Leni Lobato ou o Carlos Alberto. E o Lucas Lima faria meio que um falso 9, né? Que é uma forma de botar o Lucas Lima como um jogador centralizado também. Então, é uma opção também. E aí, no segundo tempo, poderia botar o Leni Lobato, poderia botar algumas peças que possam fazer a diferença. O Zé Lucas, mas Jandefute, eu entraria com o Zé Lucas de titular. Não sei vocês, o Rubro Negro e o Massa Bruta jogam nesta quarta-feira às 7 da noite. Enfim, o time tá na lanterna, a gente já sabe disso. E o Sport já faz um tempo, né, que não vence dentro de casa. Tá aí o Zé Lucas aqui com a seleção, com moral, garoto craque. Se brincar, vai já estar desfilando por aí na Europa. Vamos aguardar, né? Bom, vamos aqui rapidamente falar da Montenegro Cargas, que é o patrocinador oficial aqui do canal Jandafoot, também com a Chácara Vale das Pedras, paraíso, né? Que você está perdendo de conhecer. E aí, faça a tua reserva. Tá link na descrição também da Montenegro Cargas. Confere. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, voltamos e aí vamos lá. Vamos mostrar aqui o que interessa, né? Vamos mostrar aqui sobre o André Rizek. Vocês conhecem o André Rizek? Pois é. O André Rizek, ele falou, ganhou o dia inteiro, a terça-feira foi do André Rizek nas páginas, não só do esporte, mas nas páginas de quem gosta de futebol. O André Rizek é um comunicador de grande porte, do Grupo Globo, e, de fato, ele tem voz de fala. E aí, chama a atenção de um jornalista da Globo bater de frente, inclusive, com o que a CBF falou sobre o lance do jogo do Vasco. Para ele, nitidamente, ele fala da questão da falta. Vão chamar o Rizek de chorão também? Vocês vão chamar o jornal Olé de chorão, de torcedor do esporte também? Não, né? Não dá pra chamar. Não dá pra chamar. Mas aí é como eu disse. É bola pra frente, esporte. Mas que é falta de confiança também. André Rizek na tela pra vocês, pra gente olhar aí o que o André Rizek falou sobre esporte ser prejudicado no Brasileirão. Vamos lá. Dirigentes adoram se degladiar por aí nas redes sociais para estabelecer qual é o time mais ajudado e qual é o time mais prejudicado pela arbitragem aqui no Brasil. No campeonato de 38 rodadas, eu tendo a achar que as coisas se equilibram. O time prejudicado hoje é o beneficiado de amanhã. Eu nunca perdi meu tempo fazendo um ranking como esse. Mas vou ser obrigado, depois de 3 rodadas de campeonato brasileiro, a dizer que tem um time dos 20 da Série A, que é, sem dúvida, o mais prejudicado no campeonato, porque ele foi prejudicado em 3 rodadas por erros, na minha opinião, muito claros. Nos 3 jogos, esse time é o Sport. Na estreia, contra o São Paulo, viu um pênalti, no meu entendimento, inexistente, marcado a favor do São Paulo, e que só não virou grande polêmica porque o Caleri chutou na lua. E olha só, eu entendo que o árbitro tenha sido iludido pelo Luciano.
Luciano se joga e o árbitro de frente para o lance marca pênalti. Não entendo é o VAR não ter chamado. Rodada 2. Aí é batata. A própria CBF já estabeleceu que houve um erro crasso. Não sabe por quê, o Rizek, ele sabe. Mas ele não pode falar ou ele não deve falar. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E aí é o lado do esporte. Por que que o VAR não chamou? Simplesmente porque é o esporte. 3 rodadas seguidas. Vamos continuar. Na marcação de um pênalti a favor do Palmeiras, convertido pelo Palmeiras. Palmeiras venceu o jogo. O pênalti no Veiga. Qualquer imagem que você veja deixa claro que não foi pênalti e toda a arbitragem envolvida no jogo foi afastada por causa daquele erro. Então, na rodada 2 do Campeonato Brasileiro, nem vou perder meu tempo, o esporte foi prejudicado. E, na minha opinião, no jogo de sábado, contra o Vasco em São Januário, o Verratti fez falta em um dos gols do Vasco, o VAR chama, o árbitro opta por manter a decisão de campo. Sei que algumas pessoas consideraram um lance normal, mas para mim foi falta clara do Verratti. Então eu vejo Chamar o Rizek de chorão, vai dizer que o Rizek é torcedor do esporte, que é mimimi, que é mimimi. E aí, vai ficar falando também? Vocês são fracos. Vocês que falam isso são fracos. Vocês não entendem nada de futebol. E aí fica de mimimi vocês falando isso aí. Pelo amor de Deus. vejo o esporte prejudicado em 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. E o que isso quer dizer? Bom, eu não tenho nenhuma informação de que haja uma predisposição a prejudicar o rubro-negro. Vou tratar, por enquanto, com a informação que eu tenho, no campo da coincidência, uma coincidência bizarra, péssima para o esporte. E acho que aumenta muito a pressão para o jogo de quarta-feira, Bragantino e Sport. Esse vídeo, inclusive, pode contribuir para aumentar essa pressão? Pode, mas eu não estou aqui para trabalhar a favor da arbitragem brasileira. Eu estou aqui para dizer aquilo que eu estou vendo. E o que eu estou vendo é que em 3 rodadas o Sport, no mínimo, deu má sorte com a arbitragem brasileira. Ah, mas o Sport e a Federação Pernambucana reelegeram o Edinaldo, então não podem reclamar. Eu entendo que vários colegas muito bons, os quais respeito demais, têm trazido essa questão à tona. Mas eu vou por outra linha. O fato de você votar em alguém não te exime de cobrá-lo, muito pelo contrário. Eu, por exemplo, não posso cobrar o deputado federal em quem eu votei, se eu achar que ele está mandando mal. Eu não posso cobrar o prefeito em quem eu votei. Então, assim, o fato de terem votado no Edinaldo, a gente pode avaliar se o voto foi bom ou ruim. Beleza, o debate é livre. Mas o fato de você votar em alguém não tira o seu direito de cobrar a pessoa em quem você votou. Muito pelo contrário, inclusive, né? O fato de você votar em alguém aumenta a sua responsabilidade de cobrá-lo. Então, assim, acho que o papel do esporte é fazer barulho mesmo. É chato ter clube indo em federação, entregando ofício. É chato. Mas no caso do esporte, eu não vejo outro caminho que não o de fazer barulho nesse momento. Quem foi que falou isso aqui? Há uns dias atrás aí. Eu. Aí tá lá nos comentários. A maioria concordando de fato, porque esse canal aqui é rodeado de pessoas de bom senso que entendem de futebol. Mas uma minoria que fica de fuleiragem pelo canal dos outros, né, já que não tem coragem nem de mostrar a cara e não tem coragem de fazer um canal para ganhar dinheiro próprio, como eu tô fazendo, aí fica aqui de mimimi falando que eu tô chorando, falando que eu não entendo nada. André Rizek, meus amigos, falou a mesma coisa. Porque eu elejo alguém, eu não posso falar? Eu vou cobrar mais, meu amigo. Se eu eleger, eu vou cobrar mais um político, um deputado, como ele falou aí, né, de exemplo, um presidente de federação, um presidente do clube, eu vou cobrar mais. Onde é que tá escrito que se você votou não pode cobrar? Tem que cobrar. Aí é que você tem que cobrar mesmo? Agora, foi falado aí, né, em uma matéria que foi soltada aí, que eu não vou citar o nome, porque tá valendo até processo quem falar dessa matéria, de que tem coisas por debaixo dos panos muito mais quentes do que a gente imagina. Talvez nem a CBF se comande tanto. Então, assim, gente, o Rizek foi muito cirúrgico. Que baita depoimento do André Rizek. Parabéns, André Rizek. Não é torcedor do esporte. Não é torcedor nem de Pernambuco.
Mas ele falou. Dentre outros, né? Dentre outros que também falaram. Então, simplesmente, gente, a gente tem que se atentar muito a isso. E a questão de que o André Isaac foi cirúrgico, de fato, com a questão do esporte. Vai para a Ilha do Retiro? Vou tentar ir para a Ilha do Retiro. Se quer me ajudar a ir para a Ilha do Retiro, tá aqui, ó. Pix colaborativo. Para você me ajudar a ir para a Ilha do Retiro, tô precisando, hein? Tô precisando. Ingresso tá na mão. Mas aí, vocês sabem que precisa de locomover. Enfim, diz a tua opinião. A sua opinião é importante. E estou rumo a 6.500 inscritos. 6.500 inscritos. Me ajudem a chegar nessa meta? Então deixa o like, hypa e fica esperto. Comenta aí o que você acha. Manda para os grupos do WhatsApp. Abraço, até o próximo vídeo. E pelo esporte e tudo, se Deus quiser, sair nessa vitória diante do Red Bull. Abraço.